Olá, homens de coragem. O assunto hoje é a relação do homem com a intercessão. E nós estamos falando aqui de pessoas que são chamadas para interceder por um determinado assunto. Eu conheço muita gente que ora por adolescentes, como o pastor Marcelo Gualberto, por exemplo. Outros já são chamados por Deus para interceder por missões, que é o caso de irmãs lá da nossa igreja, do Desperta Déboras, por exemplo, que ora também pelos seus filhos. Então, a intercessão tem sim o seu papel e nós vamos falar sobre isso. E o Oni tem um versículo extraordinário, extraído de Tiago, né, Oni? Tiago, capítulo 5, são 3 versículos, 14, 15 e 16. Bastante conhecido. Eu acredito que todos os irmãos já passaram por aqui. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. E agora um versículo que todo mundo gosta, né, de ouvir. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Olha isso! Coisa extraordinária, né? Extraordinário, né, Oni? Fantástico. E nós não somos justos por praticar a justiça, e sim por termos sido justificados pelo sangue de Jesus. Nós somos justificados, né? O justo é um só. É um só. Nós somos justificados. Como o Marcelo falou, eu acho que dá para a gente passear por esse assunto, existe aquela oração específica, né, Marcelo? Você mesmo abordou a questão da operação que foi feita recente nos Estados Unidos, lá no estado da Flórida, em Tampa. 120 crianças foram achadas, estavam sequestradas, entre 4 e 17 anos. E no Brasil, 80 crianças somem por dia. É inacreditável um número desse. Sabe o que eu acho? Por exemplo, tinha que ter uma força-tarefa para cuidar somente das pessoas que estão sendo sequestradas. Você imagina o pavor que é você ir dormir sem saber onde está o seu filho porque foi sequestrado. Marcelo, é inimaginável uma coisa Essa dessa. Dor não... É uma coisa, a pessoa Ninguém dorme com um barulho desse. Não dorme, não tem como. Então é um motivo, né, para a gente interceder. Porque certamente houve essa operação, libertou lá 140 crianças, no Brasil de vez em quando se acha alguém, mas tem muita gente vivendo uma situação como essa, né? Uma situação de escravidão, uma situação de abuso sexual. É uma coisa assim, irmãos, é triste realmente demais. É triste demais. Não, e com crianças, adolescentes. É uma coisa horrível. Então, um motivo de oração, orar por crianças e adolescentes que estão perdidos, que estão sequestrados. Quantas vezes... Houve recentemente hoje a senadora, acho que é Damares, lá na ilha de Marajó, lembra disso? Lembro. Que descobriu lá uma coisa horrorosa, as crianças que eram vendidas, enfim. Então, motivos específicos de oração. Você falou sobre os missionários, né? Você é muito bom nisso. Fala, como é que é, mais ou menos? A vida de um missionário é tranquila? A vida de um missionário é muito atribulada. Por quê? Satanás não quer destruir tanto a mim quanto um missionário. Porque quando ele destrói um missionário, ele destrói um campo missionário. Então, eles passam muito perrengue, eles têm muitos conflitos. Às vezes a esposa quer voltar do campo missionário, o filho não se adapta. Então, a intercessão para que os missionários tenham paz onde estão para trabalhar, para pregar o evangelho, para evoluírem e os projetos missionários darem certo, isso daí é fundamental. Então, é aquela coisa dos grupos serem chamados, pessoas que são chamadas... O que te incomoda é um chamado. Por exemplo, eu tenho um incômodo com adolescente jovem, eu oro sempre por adolescente jovem, tenho meu não está sendo constante, mas estou dentro do Degase pregando o evangelho para os moleques.
Ainda não consegui para as meninas na unidade feminina. Mas eu tenho uma inquietação com jovens e adolescentes. Eu não sei por quê, meus filhos nem são mais jovens, enfim, jovem mas não é mais. Mas eu tenho essa inquietação de você saber que Satanás ele quer pegar essas crianças logo no início da vida. Usou né? Uma expressão que eu gostei muito. O que te incomoda é o teu chamado. É verdade. Não é, Oni? Se existe alguma coisa que toda hora você vê a injustiça, né? Por exemplo, a injustiça, uma pessoa sendo injustiçada e aquilo te incomoda. E às vezes você é do ramo do direito, é um advogado, não pode dedicar um pouco do seu tempo para esse chamado. Exatamente. E especificamente, já que você conhece lei, conhece tudo, orar objetivamente sobre os injustiçados, aqueles que sofrem injustiça. Então eu acho que Deus tem um projeto para cada um de nós, e essa frase é muito interessante. Se te incomoda, olha direitinho, porque pode ser aí o teu chamado. Né? De intercessão. Chamar de intercessão. Carregar fardos espirituais, o homem que se coloca na brecha. Se colocar na brecha é exatamente entrar onde há necessidade de oração, de intercessão, né, Marcelo? E hoje é difícil você ter uma dor que não é tua. Você sentir uma dor que não é do seu filho, da sua esposa. Nós somos viciados por nós mesmos. Verdade. Viciados. Nós nos amamos. O egocentrismo é muito grande. O meu, então, nem se fala. Se demole, eu vou orar 99% das vezes só por mim. Não lembrando do meu filho, que dirá de uma pessoa que está precisando lá fora. Então nós temos que vencer isso, né, Oni? Verdade, verdade. Temos que olhar para o outro e... Eu, assim, pratico muito ao longo do dia. Eu lembro de um assunto, eu oro. Eu lembro de uma pessoa, eu oro. É mesmo? Eu acho que eu me sinto bem. Às vezes eu, na rua, olho para uma pessoa e oro. Não sei, eu sinto vontade, né? E acredito que Deus tem colocado isso no meu coração, dessa forma, assim, uma coisa bem informal, eu comigo mesmo e Deus, né? Às vezes a pessoa nem sabe que eu estou orando, mas eu sinto esse desejo de orar ao longo do dia, dar uns tiros de oração, vamos chamar assim, né? Oração sempre intercessória, sempre intercessória. A intercessão transforma ambientes, famílias e destino. Transforma. Olha que coisa extraordinária, né? Transforma e restaura. Tem muita gente que diz a seguinte frase: ninguém muda ninguém. Então rasga a Bíblia. Porque se você abrir isso aqui e ler, o Espírito Santo vai convencer quem está ouvindo. E você vai ser um instrumento de transformação. Agora, a pessoa não vai, né, ouvir se você não ler. Se você não interceder, se você não pregar. E eu acho que o cenário de uma família... Você conhece a pastora Sandrão? Conheço. Oni, eu nunca vi uma transformação tão extraordinária. Põe lá a pastora Sandrão. Se eu não me engano, ela é vereadora em São Paulo. É um testemunho lindíssimo de transformação, não só na vida dela, mas na família inteira. E as coisas que ela passou, eu nunca vi um ser humano passar. E hoje ela é uma mulher cheia do Espírito Santo. Ela abre a boca e fala uma frase, você fala, meu Deus, que unção. Verdade. Né? E ela foi transformada por alguém que pregou o evangelho para ela. Intercedeu por ela. Você quer ver? Hoje eu compartilhei, inclusive, com você um vídeo da minha mãe, né, quando era viva ainda, comendo a bananinha dela, todo dia de manhã. Com o Eli no fundo. Meu cunhado lá, que já faleceu também, enfim. E a minha mãe era uma mulher de oração. O pastor Marcelo Gualberto diz que e cansei seguinte, de pegar ela no quarto orando de joelho. De joelho, cansei inúmeras vezes. Que lá no céu existem taças de oração e que todas as orações, por exemplo, que uma mãe faz, daí a importância do Desperta Débora no mundo todo, né? Dos pais também, é claro, de todos nós, mas a oração da mãe é alguma coisa extraordinária, sobrenatural, e elas vão enchendo essa taça e vão se derramando ao longo da história de cada um. Eu acredito piamente que tem oração da minha mãe dentro da taça até hoje, e que nos alcança, que alcança você, a mim, as irmãs, a família toda. Então, oração intercessória. Sempre oração intercessória, objetiva, direcionada a um assunto ou a uma pessoa. Não é isso, meu irmão? E aquela coisa, né, Oni? A intercessão
ela cumpre o seu papel na vida da pessoa que está do lado e que não está do lado. Às vezes você está atingindo uma pessoa que você não conhece. A tua oração está sendo ouvida por Deus e transformando a vida de uma pessoa lá no Paquistão. É verdade. Então, irmãos, nós somos chamados a esse privilégio de interceder. Queridos homens de coragem, então, esse nosso podcast, vou chamar de podcast, esse bate-papo informal, né, é alguma coisa que Deus tem colocado no nosso coração no sentido de interceder pelos missionários, pelos presos, pelos injustiçados, pelas crianças sequestradas, pelos doentes. Existem pessoas que têm esse chamado de orar pelo doente. Tem gente que vai no hospital orar por uma pessoa que ela não conhece. Eu acho isso lindo, extraordinário. É uma coisa fantástica. E eu gostaria de conclamar a vocês, queridos homens de coragem, que escolham, como o Marcelo disse muito bem, tem alguma coisa que te incomoda? Que você, quando vê acontecer aquilo, bate em você? Esse é o teu chamado de oração intercessória. Peça a Deus que te mostre e ore, porque a palavra de Deus nos garante que a oração do justo pode em seus efeitos. Amém? Deus nos ajude. Não esqueça de dar o seu joinha, de compartilhar. Isso é muito importante. Nós fazemos esse trabalho por amor. Aqui ninguém é profissional, a não ser o nosso querido diretor Wellington, que hoje já puxou minha orelha também aqui por causa das câmeras. Como sempre. Eu sempre tenho que olhar com uma câmera e olho para outra, enfim. Ele é o profissional. Nós estamos fazendo aqui por amor. Então eu gostaria de pedir a sua ajuda. Dê o seu like e compartilhe, ok? Deus nos ajude. Nós queremos ouvir tua voz. Teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade.